acharam? Diz assim: Ezequias restabelece o culto do Senhor. E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Deus Tan. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Podeis se sentar. Amém, queridos? Deus levanta esse rei, o rei Ezequias, e ele restabelece o culto ao Senhor. E aqui conta que ele era filho do rei Acás, esse rei de Judá. Ao contrário de seu pai, um dos piores reis de Judá, que deixou a idolatria entrar por entre as portas de Jerusalém, de Judá. Ele depois, com o tempo, ele fechou as portas do templo da casa de Deus. E ele permite tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. A idolatria, a maldade, a ganância, um rei horrível. Mas como Deus sempre tem os seus escolhidos, Deus levanta o rei Ezequias. Amém. Quando Deus tem um projeto, Deus vira, pelo avesso e faz como Ele quer. E a palavra aqui está dando referência a Ele, que Ele fez o que era reto e bom aos olhos do Senhor. Deus se agrada quando nós fazemos aquilo que é bom e reto aos olhos do Senhor. E Ele está conosco. E ele tirou os altos, ele quebrou as estátuas, ele deitou abaixo tudo que o pai dele tinha feito. E aqui fala que eles também pegaram a serpente que Deus tinha dado a Moisés lá no deserto, e com o tempo eles transformaram aquele metal em serpente e transformaram como um incenso e chamava outros deuses. E ele pôs tudo isso abaixo. Amém? E fala aqui que no Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve semelhante. Quer dizer que não houve outro Deus. Houveram outro Deus, não, outro rei. Houveram reis bons. Mas aqui a palavra conta que não houve um outro rei bom igual a ele, da maneira que depois dele houve semelhante. Entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, nem antes dele e nem depois. Então nós saímos. Mas não houve antes nem depois, nem antes e depois. Então se entende que foi mais que Davi. Sim. E ele fez o que era bom aos olhos do Senhor. Aleluia. E Deus, o Deus de Israel confiou nele, porque ele fez tudo que era agradou ao Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Assim foi o Senhor com ele. Olha que tremendo, quando o homem e a mulher de Deus agradam ao Senhor, por onde eu for, Deus vai me acompanhar. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, e se conduzia com prudência. Aleluia. Só que, amados, se revoltou o rei da Síria, e ele não o serviu, porque o rei da Síria queria oprimir os outros reinos. E ele não serviu a Síria.
7º ano de Oséias, que está em Israel, que Salmaneser, rei de Assíria, subiu contra Samaria e o cercou. Aí o rei subiu contra Samaria e cercou a Samaria. E tomaram ao fim de 3 anos, no ano 6º de Ezequias estava reinando já 6 anos, que era o ano do nome de Oséias em Israel, quando tomaram Samaria. Aqui no 13 fala assim: porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então o rei Senaqueribe tomou as cidades fortes ali. Aleluia. Aí, amados, conta aqui aquele versículo 19 do 18. E Rabizaque lhes disse: ora, diz a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta em que confias? Dizes tu, porém, palavras de lábios? Dizes tu, porém, palavras de lábios? Aconselho e poder para a guerra, em quem, pois, agora confias, que contra mim te revoltas? Então o rei estava mandando dizer ao rei Ezequias, estava dizendo: aconselho então a poder para a guerra? Agora confias e contra mim você se revolta? Não quer dizer que se revoltou contra mim? Eis que agora tu confias naquele bordão de cana quebrada, no Egito, no qual se alguém se encostar, entrar-lhe-á e pela mão lhe furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para todos os que nele confiam. Se porém me disseres, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é este aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém: perante este altar vos inclinareis em Jerusalém? Aqui no 27 fala: porém, Rabazaque lhes disse: porventura mandou o meu Senhor. Rabazaque está dizendo: o seu Senhor, o rei da Síria, só a teu Senhor e a ti para falar essas palavras, e não antes aos homens que estão sentados em cima do muro, para que juntamente convosco, como o seu esterco, menos um. Rabizaque, pois, se pôs em pé e clamou em voz alta em judaico. E falou e disse: ouve a palavra do grande rei, o rei da Síria. Olha aqui que o rei da Síria mandou esse Rabizaque aqui falar para eles. Assim diz o rei da Síria: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão, porque o rei não estava agradando, não estava servindo. Então ele já está dizendo: rei, ninguém pode te livrar da minha mão. Ele estava dizendo que ele era maior que eles, que era o rei, ele era maior que o rei de Judá. Nem tampouco vos faça, Ezequias, confiar no Senhor, dizendo, ele estava falando no povo, dizendo: certamente nos livrará o Senhor, a essa cidade não será entregue na mão do rei da Síria. E ele está falando: mas não deis ouvido, Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: contratai comigo por presentes, e sai a mim, e cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um com a sua água e a sua cisterna. Aí foram falar para o rei Ezequias. E ele afrontou o rei Ezequias e o Deus de Israel. Até que venha e vos leve para uma terra como a vossa. Fala: não, vocês têm que vir para nós. Nós temos uma terra melhor que a vossa, igual a vossa. Uma terra que mana trigo, terra de moço, terra de pão, de vinhas, terra de oliveiras, de azeite, de mel. Vocês vão viver. Deixa esse rei Ezequias aí. Vocês estão dando ouvido e o que ele está falando, o que ele está prometendo. Não deis ouvidos, porque ele vos ensina dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura o Deus das nações pode livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Então ele estava dizendo que as outras cidades vizinhas com os seus deuses
não foram livres, não escaparam desse rei Senaqueribe terrível. Então está incitando ali o povo a abandonar ao Deus deles e ao próprio rei. Bem, queridos? Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vamos ver aqui um outro livro. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver aqui no 2 Crônicas. Aleluia. Aleluia. Senaqueribe invade Judá e ele destrói o seu exército. Depois dessas coisas, a terra e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, ele teve conselho com seus príncipes e os seus varões, para que se tampasse as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles os ajudaram. Assim muito o povo se ajuntou, que tapou todas as fontes, como também o ribeiro, que se estendia pelo meio da terra, dizendo: porque viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres. E levantou o outro muro para fora e fortificou, amirou a cidade de Davi e fez armas e escudos para em abundância. Ele falou assim: aqui está vindo, está vindo com o seu exército, estão se acampando. O que ele fez? Ele tinha fontes na cidade. Ele foi lá e falou assim: eu vou tapar as fontes, porque eles vão vir e eles não vão beber das fontes. Por que beberia o rei da Síria? E nessa noite nós temos uma lição. Nós precisamos tapar as brechas para que o inimigo não venha matar sede sobre a nossa vida. Nós precisamos fechar as brechas e não dar facilidade para que o inimigo venha entrar e nos destruir. Nós precisamos fechar as fontes do inimigo com estratégias do Senhor. Ainda que o inimigo venha querer arrumar laços para a nossa vida, ainda que ele venha querer nos afrontar como quis afrontar ali desde o começo, esse rei, Ezequias, Deus sempre dando estratégia para esse rei. E ele ali tapou as fontes como estratégia. E ali também ele levantou muros, ele fortificou a cidade de Davi e fez armas e escudo em abundância. Quais que são as nossas armas? O que nós precisamos? Tapar as brechas. Amém? As brechas da falta de fé, tapar as brechas para o inimigo não entrar em nossas vidas, ouvir a palavra de Deus. Agora nós sabemos que o inimigo vai tentar de toda maneira nos pegar, nos intimidar, dizendo que o nosso Deus é Deus, dizendo que nós não precisamos estar ouvindo a voz do pastor que prega, a voz do pastor. Imagina, vocês estão confiando no que ele está falando. Olha o que nós fizemos com as outras cidades, olha, ninguém pode ir conosco. Então nós precisamos fechar todas as armas, como dentro da nossa vida, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, dentro da nossa boca, colocando louvor para nós taparmos as brechas do mal, para nós fecharmos a boca do inimigo com os nossos louvores, com a nossa fé, com a nossa vida posicionada. E aqui fala que ele também fez, aqui olha, ele juntou todos e ele fortificou-se. A cidade fez armas e escudo em abundância. A nossa arma é o que? É a oração. É estar posicionado na palavra. É estar cingido na palavra. Essa é a nossa arma do crente. A nossa fé. Nosso posicionamento. Amém? O inimigo não pode nos acusar, porque se nós não dermos brechas para ele, não vai. Tapou as fontes, tapa as fontes, não deixa ele passar sede, deixa ele ir embora. Ele não vai ter como nos vencer. Amém? E o rei Ezequias falou: esforçai-vos e tende bom ânimo.
talvez por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque ele é o maior conosco do que o Amém? Amém. Não tem mais. Que nós venhamos a ter bom ânimo aqui essa noite. Que ainda que nós venhamos a enfrentar lutas, que ainda que nós venhamos a enfrentar dificuldades, o inimigo vem aqui nos espantar com más notícias, né? Nem por causa de toda a multidão, olha lá que está com ele. Maior é o que está conosco do que o que está com ele. Maior é o que está conosco. E quem que está conosco? Jesus Cristo. Maior é Ele em nossas vidas. Maior é do que as dificuldades. Maior do que as afrontas. Porque agora nós temos um Redentor que vive em nós e que reina em nós. Aleluia. E nós temos muito a aprender com esse rei. Aleluia. Porque ele estava com o Senhor. Porque ele buscava conselho do Senhor. E olha o que ele disse mais no versículo. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus. Aleluia. Para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. E essa noite o Senhor está dizendo para minha alma e para a sua alma: descansa no Senhor, descansa no Deus de Israel. Aleluia. E o povo descansou nas palavras de Ezequias. Você vem para a casa do Senhor, ouve a palavra do Senhor, ouve nós que estamos aqui como canal de bênção, como intercessão, sendo aqui a pregador da palavra, estamos anunciando. Descansa nessa palavra que o Senhor coloca na nossa vida, porque nós somos guiados por ela. Confia, o povo descansou nas palavras de Ezequias, e através da minha vida eu digo: descansa na palavra do Senhor. Descansa se você fizer tudo certo, se você confiar, se você tapar as brechas para o inimigo não entrar, se você orar, se você vigiar, o Senhor vai te dar as armas adequadas, Ele vai te capacitar para a luta. Aleluia! É na nossa fraqueza que se aperfeiçoa o poder. É assim que o crente guerreia as suas guerras. O querer intimidar, o Senaqueribe querer intimidar para roubar, para dissipar em todos, para ter o poder. Mas Deus deu estratégia, porque desde o início Ele começou com o Senhor. E aqui no meio dessa caminhada, também, aleluias, glórias a Deus. E Ele continua voltando. Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pode livrar o seu povo da minha mão, para que vosso Deus vos possa livrar da minha mão? Ainda muitas vezes nós escutamos a afronta. Essa pessoa não vai conseguir, ele não tem jeito, ele não muda, não vai dar certo, ninguém pode com ele. Há um Deus que pode reverter todos os quadros. Não, mas nasceu naquela família, é tal pai, tal filho. Não, o rei Ezequias não foi igual tal pai, não, porque Deus mudou ali no cativeiro dele. Porque tinha um propósito, aleluia. Ele já não tinha agradado ao Senhor, já não tinha tirado os alvos, já não estava com o Senhor, então Deus estava com ele. E é assim, quando nós viemos lá no mundo, nós deixamos toda a nossa bagagem, tudo para trás, nós deixamos a nossa maneira de andar, de falar. O crente precisa fazer isso, ele precisa mudar a sua maneira de falar, de andar, de olhar, de pensar, de se manter nessa vida como autêntico e fiel servo do Senhor. Está se preocupando em se abastecer e se armar da palavra, da posição do Senhor. Está se preocupando em tirar os olhos dessa terra, das afrontas dessa terra, e colocar os olhos do Senhor. Maravilha! Glória a Deus! Aleluia! Graças a Deus! Porque o Senhor está dizendo que nós temos que nos esforçar em ter bom ânimo na tristeza, ter bom ânimo na dificuldade, ter bom ânimo na escassez, ter bom ânimo nas afrontas, em tudo tem que ter bom ânimo, aleluia! Mas para isso tem que se levantar e tem que se esforçar, porque o braço da carne, do mal, muitas vezes o nosso braço também não pode nada, porque conosco o Senhor muitas vezes é Ele que quer vir guerrear. Eu acho linda essa frase. E para guerrear
guerrear nas nossas guerras. Aleluias! Ele que vai guerrear as nossas guerras todos os dias. E o povo descansou para que nós possamos descansar. Ele que vai nos dar livramento. Aleluias! Glórias a Deus, glórias a Deus. Essa semana foi para mim, eu passei uma multa, meu Deus. A menina foi para o hospital e aquela expectativa e entrar em cesárea, tipo, às 6 horas da manhã. Eu já comecei, eu falei, eu não vou, eu vou jejuar hoje. Enquanto esse bebê não nascer, eu não vou comer. E fiquei ali, eu fiquei, me prostrei ao Senhor e fiquei em oração, e fiquei em comunhão com o Senhor, e orava, e orava, e orava, enquanto eu não vi. Enquanto eu não soube a notícia final, eu não sosseguei, mas eu confiei no Senhor. E eu orei, eu usei as armas da oração. Na hora difícil não é a murmuração, não é andar de um lado para o outro, não é se descabelar, é orar e confiar. Queridos, é dom de Deus essa criança, dom de Deus. Que quando o médico abriu e cortou ela, ele falou o seguinte: ela está com 2 miomas grandes do tamanho de uma laranja. Porque não podia ser tirado ali por causa do sangue, então vai fazer esse tratamento depois. Me fala uma coisa, ela queria ter normal, mas Deus preparou a cesárea. Por que Deus preparou a cesárea? Para o médico cortar e ver os miomas dentro, porque até então, se não visse esses miomas, ela não sentia nada. E o prometido do Senhor Samuel foi gerado ali naquele meio. E eu já ouvi casos que mulheres não engravidam quando há mioma. Então foi um propósito de Deus. E é uma bênção de Deus. É uma criança maravilhosa, boa. É presente de Deus. Que quando Deus promete, Ele cumpre. Ele cumpre. Podia não ter, pode não ter perspectiva para a medicina. Pode não ter para o homem, para a ciência, mas para Deus tem. Ele muda o quadro. E quando ele tem algo na vida de um homem e uma mulher, o braço dele está conosco. Maior é ele para nos ajudar. E ele vai guerrear nossas guerras. E aí a gente descansa no Senhor, né? Eu estou em estado de graça porque Deus é fiel. Aleluias. Deus é fiel. Aleluias. Então ele está falando agora, não vos engane com Ezequias. Nem vos incite assim, nem lhes dê crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem do reino algum, pode se livrar do seu povo da minha mão. Ou, né, se me cair em cima aqui me falando. Cima aqui me falando. Nem da mão dos meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus da minha mão. Aí os servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, o seu servo. Escreveu cartas também para blasfemar o Senhor Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo da minha mão, também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. E ficou ali. E aí o profeta Ezequias foi consultar a Isaías. E Isaías, então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os varões valentes, os príncipes, os chefes do arraial, o rei da Síria. E esse tomou com vergonha o rosto à sua terra. E entrando na casa de seu Deus, os mesmos que saíram das suas entranhas mataram a espada. Esse é o nosso Deus. Ele feriu esse rei. Aleluia. Agora aqui, amados, está falando que no ano 10º, do quarto do rei Ezequias, Senaqueribe aqui ainda está falando contando mais coisas aqui que é muito interessante. Nós sabemos os feitos de Deus. Abisag ficou ali, nós já falamos sobre a afronta. E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias, ele rasgou seus vestidos e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Naquela situação toda, naquela afronta toda, o que ele fez? Ele se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Quando nós temos dificuldade
Ele rasgou ali os seus vestidos. Naquela época, quando eles passavam provações, eles rasgavam suas roupas, se vestiam de uma roupa muito humilde. Para quê? Para se humilhar. Ele rasgou os seus vestidos e se cobriu ali, e ele entrou na casa do Senhor. Então, quando nós temos que dificuldade, nós temos que estar na casa do Senhor. Quando nós temos alegrias, nós temos que estar na casa do Senhor. Quando nós temos vitória, nós temos que estar na casa do Senhor. Amém? Para agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Porque se nós temos vitória hoje, de repente, nós estávamos esperando aquela vitória, é porque nós passamos aflições. Então nós temos que vir aqui agradar ao Senhor. E enviou ele aqui o mordomo do servo e do escrivão e os anciãos dos sacerdotes cobertos de saco. E aí o que ele fez? Ele falou para os outros, cobertos de sacos, e a Isaías, de Amós o profeta, e disseram: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia e de vitupérios e de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto e força não há para os dar à luz. Esse inimigo enfermou tanto, falou, blasfemou contra Deus, Então o rei Ezequias se sentiu angustiado. Muitas vezes nós nos sentimos angustiados e de vitupérios e de angústias e de tristezas, envergonhados. O inimigo muitas vezes ele quer nos envergonhar, quer nos entristecer. Muitas vezes nós passamos situações, angústias. Eu passei uma certa angústia também naquele dia da minha vida. Uma angústia de peito apertado, enquanto a noite toda, enquanto não deu, É assim, nossos seres humanos somos assim. Mas o rei, vendo já grandes feitos do Senhor, de Deus, também sentiu angústia, E blasfêmias, falando de Deus, do Deus vivo. E está dizendo, olha Isaías, porque chegados os filhos ao quarto, força não há para dar a luz. Porventura o Senhor, teu Deus, terá ouvido as palavras de Rabizaque, a quem enviou o rei da Síria, seu amo, para afrontar o Deus vivo e para ouvir por as palavras que o Senhor, teu Deus, tem ouvido. Faz oração pelo restante. Olha, Isaías, o rei Ezequias faz oração pelo restante que ficou. Aí os servos do rei Ezequias viram Isaías e contaram tudo. E diz assim, aí Deus usa o profeta Isaías, assim diz o Senhor, e diz isso: não tema à vista das palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Síria de mim blasfemaram. Amados, nós estamos fazendo a obra do Senhor. Eu e você somos a menina do Senhor. Aquele que vier contra a minha vida e a sua vida está indo contra o Senhor. Aquele que blasfemar sobre a ungida do Senhor está blasfemando contra Deus. Está pecando contra Deus. Porque se nós estamos na presença do Senhor, proclamando o Rei, levando o Evangelho, sendo testemunhas, nós somos os do Senhor. Não importa se eu estou pregando na rua, você é o escolhido, você foi batizado, você foi lavado, você é o chorozinho, você é a menina dos olhos do Senhor. Ai daquele que se levanta contra ti, diz o Senhor, está levantando. Ai daquele que blasfema contra ti, aleluia, você está blasfemando, está se levantando contra o próprio Deus. Aleluia. Então ele estava dizendo, não temas as palavras que ouvistes. Deus está dizendo, não temas aqueles que de mim blasfemaram. Eis que eu porei nele o espírito, e ele ouvirá um rumor e voltará para a sua terra. E fala-lhe, cair morto a espada na sua terra. Veio, pois, Rabizaque e achou o rei da Síria pelejando contra a Líbia, porque ouvira que já se havia retirado de Laquis. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo, não te engane, teu Deus, em que confias, dizendo, Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. E ali ficou blasfemando, ficou falando e afrontando.
Recebendo, pois, Ezequias cartas das mãos dos mensageiros, lendo-as, aí eles blasfemando e mandaram mais cartas e falando. O que Ezequias fez? O rei fez. Ele pegou as cartas, ele subiu à casa do Senhor e ele estendeu perante o Senhor. Há momentos que eu e você precisamos pegar as nossas situações e depositar o altar do Senhor. Vai lá falar com o Senhor. Vem aqui à casa de Deus. Entra no teu quarto e mostra. Não fala com seu vizinho, não fala com seu amigo. Apresente ao Senhor. Ele pegou essas cartas e apresentou ao Senhor. Ele falou: olha, Senhor, ele foi aonde? Na casa do Senhor, no lugar certo. Ele foi aonde? A presença de Deus. As nossas dores, as nossas angústias, elas não se resolvem no bar, no botequim. Nossos apertos, as nossas tristezas não se resolvem no gole de cachaça, não se resolvem num tapiando, num trago de maconha, de cigarro, não se resolve numa vida sexualmente ilícita, não se resolve no centro espírita. As nossas dores, as nossas lutas se resolvem no altar do Senhor. Nossos entreventos familiares não se resolvem querendo colocar outras pessoas no lugar, não se resolve trocando as pessoas da nossa família. Nós podemos trocar, nós não podemos trocar, nós temos que conviver no altar. Toda a nossa casa, toda a nossa vida precisa ser entregue no altar do Senhor. As nossas dores, as nossas súplicas, para que Ele sim venha nos fortificar. Amém. E nos dar vitória, aleluias. E o que ele fez? Ele subiu à casa do Senhor e estendeu perante ao Senhor. Essa noite você está à presença. Estende agora. Fala qual que é o teu problema, qual que é a tua dor, qual que é a tua angústia. Apresenta para o Senhor. Eu fiquei lá orando de manhã, Senhor, ajoelhar, que a causa é essa, Senhor. Olha, vê, e Deus deu livramento, aleluias. Ela falou: mãe, eu senti uma dor tão grande no peito, mas tão grande, que eu pensei que ia. E eu falei: Senhor, coloca as mãos no Senhor. Olha o poder da oração, quando nós estamos debaixo desse poder e dessa graça. E aí ele estendeu ao Senhor. O que ele fez? 15. E orou, e que Ezequias ao Senhor, dizendo, ele orou. A oração tem poder. A oração move o coração de Deus. A oração, ela é poderosa. Quando nós oramos com fé, com força, quando nós nos humilhamos, esse homem rasgou a roupa, ele se humilhou. Quando nós nos humilhamos, Deus responde. Porque você pode falar: não para Deus, nem para Deus. Faz-me vir a esperança, Deus. Me traz a minha memória aquilo que me traz a esperança. Você pode dizer, você tem direito, você é filho, você é filha. Ouve a minha súplica, Senhor. Faz-me vir a memória aquilo que me dá esperança. Mas para isso tem que ter intimidade com o Senhor. Tem que estar na sua casa, tem que estar nos seus atos, tem que abandonar todos os costumes do mundo, tem que deitar fora todos os postezinhos do seu coração, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, tudo aquilo que te separa de Deus. Porque Deus tem tantas coisas para fazer na sua vida e o diabo quer roubar. Ele quer que você coma esse rei. Ele quer que você fique dependendo dele. Aleluias. O Senhor dos exércitos, Deus Israel, que habitas entre os querubins, tu és o Deus, tu somente. Olha que coisa linda que ele fala ali orando. De todos os reis da terra, tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Senhor, abre os seus olhos e vê, abre os seus ouvidos e ouve. Olha e vê, Senhor, atende para o inimigo. Você pode dizer, sabia? Senhor, na casa do Senhor eu estou. Senhor, estou na tua presença, estou na minha sala, estou na minha casa, estou na sua igreja, estou no meu trabalho. Olha, Senhor, essa flora. Abre os seus olhos, papai, e vê. O Senhor está vendo. Abre os seus ouvidos. Ora como Ele, e Deus vai te mostrar. Aleluia.
E Deus vai agir na sua oração. E ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Quem te afronta está afrontando o Deus vivo. Não te esqueça. Quem afronta você, se você estiver no caminho do Senhor, se você estiver agradando o Senhor, se você estiver em conformidade com a sua palavra, se você fechou as brechas lá, as pontes para o diabo não vir, não entrar iluminado, se você tem estratégia do Senhor, o Senhor ele vai ver e vai ouvir. Aleluia. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e as suas terras. E lançaram no fogo seus deuses. Porque deuses não eram, senão obras de mãos de homens. Madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra conheçam que só do Senhor é Deus. É isso. Você vai deixar o teu Deus? Não. Você tem que honrar o teu Deus. Mas por que você não desistiu ainda? Porque eu creio que o meu Redentor vive. Nós temos que defender o nome do nosso Deus. Nós temos que defender a palavra de Deus. Nós temos que pregar e dizer: não, só o Senhor Deus. Não confio em carros e cavalos. Eu confio no braço do Senhor. Amém. Aleluias. Glórias a Deus. Porque só tu és o Senhor. Só tu és o Senhor. Imagine que Deus ficou assim: eita, filho amado, obrigado. Oh, glória, glorificou o Senhor com a sua oração. Ele glorificou o Senhor com a sua oração. Aleluias. Ele glorificou. No Salmo 50 fala assim: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Amém? É para isso que nós temos que fazer, glorificar o nome do Senhor. Porque toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Nós precisamos viver uma vida com Deus, para nós chegarmos aqui e falar: olha, eu estou testemunhando, Deus fez isso, isso e isso na minha vida, porque Ele me livrou dos laços do inimigo, porque Ele abateu os meus inimigos. Eu falei com o Senhor, Ele viu e Ele abateu. E agora eu vou glorificar o meu Deus, porque só o Senhor é Deus na minha vida. Aleluias, aleluias, glórias a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Por meio dos teus servos afrontaste o Senhor, e disseste: com a multidão dos meus carros subi. Com a multidão dos meus carros subi, e aos cumes dos montes nos últimos recessos do Líbano, e cortarei os seus alvos cedros e as suas faicas escondidas, e entrarei no seu cume mais elevado, no bosque do seu grupo fértil. Aqui está dizendo, né? Aleluia, Deus está dizendo. Aleluia. Mas eu conheço o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Agora aqui Deus dizendo: e eu conheço o teu furor por causa da tua raiva contra mim, porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos. Deus estava dizendo que Ele viu tudo que o inimigo falou, porque a raiva contra Deus de Israel, blasfemou contra Ele. Aqui eu falo para vocês, amados: aquele que não te odeia, aquele que tem raiva de você, está tendo raiva de Deus. Aquele que mente, te calunia, está afrontando o Deus vivo. Deus está vendo a arrogância. Quando as pessoas são arrogantes com a nossa vida, falam: meu Deus, para que tanta arrogância? Para que tanto querer ser maior que as pessoas? Quanto mais simples nós formos, melhor. Quanto mais humildes nós somos, melhor para nossas vidas. Mas nós vamos glorificar o nome do Senhor. Enquanto as pessoas arrogantes, donas de si, confiantes na sua inteligência, confiando na sua sabedoria, confiando mais na ciência e deixando Deus mover o seu dinheiro. Aqui esse rei, os meus carros, olha os meus carros, minha potência. Olha os reis que eu abati todos. Ninguém pode me livrar como esse Deus. Aleluias. Eu e você temos o melhor com
trazer as suas lutas. Por causa da sua arrogância, subiu até os teus ouvidos. Não seja arrogante. Não seja ruim. Não seja injusto. Não seja arrogante com ninguém. Aleluias. Não sejamos que nosso coração tenha seu coração do bem. Que nós venhamos a fazer o bem. Que nós venhamos a tratar as pessoas bem. Que nós venhamos a amar todos. Amar as crianças. Ser paciente com as crianças, com os idosos. Até com os animais. Tem pessoas que amam mais o animal. Tem gente que fala assim, viu? Já ouvi falar. Eu prefiro, gosto de bicho. Gosto de bicho. De gente eu não gosto. Eu prefiro peixe. Prefiro animal. Não pode. Nós temos que amar os animais. Mas temos que ser, né, bons com os animais. Mas principalmente com os seres humanos. Amém? Não vamos ser arrogantes. Se alguém fez o mal, Deus, o Senhor ouve, o Senhor ouve, vê, o Senhor está vendo, o Senhor faz, porque o Senhor é Deus. Porque o Senhor é Deus, houve arrogância. Porque isso sobe aos ouvidos do Senhor. Deus tem todas as coisas. A arrogância sobe. Olha o que Deus fala. Eis que porém o teu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus beiços, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Ele perseguiu o rei Ezequias, Senaqueribe, e Deus falou: você vai voltar. Você vem, mas eu te farei voltar. Você tem que fazer isso, Senhor. Faz voltar. Faz voltar para o abismo esse inimigo, Senhor, que tanto me persegue, que tanto me odeia. E isto te será por sinal este ano: se comerá o que espontaneamente nascer no segundo ano, o que daí proceder, mas no terceiro ano semeai e cegai, e plantai vinhas e comei os frutos delas. Pelo que assim diz o Senhor, a cega do rei da Síria não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo ou levantar contra ela tranqueira. Amém? Nenhuma flecha, nenhum mal pode nos atingir. Não vai vir sobre a nossa casa, sobre essa cidade, sobre a nossa família. Nenhum mal vai vir. Aleluias. Tampouco vai vir com ela escudo, nem vai levantar contra nós tranqueira. O inimigo não pode levantar o seu mal contra nossas vidas. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Amém. Sabe por quê? Eu ampararei essa cidade para livrar. O Senhor vai me amparar. Irmã Elisa, o Senhor te ampara. Irmã Emília, o Senhor te ampara. Todos aqui nós somos amparados pelo Senhor. Podemos muitas vezes passar lutas, tristezas, apertos, mas o Senhor nos ampara. Angústia na alma, mas o Senhor nos ampara. Mas para isso tem que estar aqui arraigado, com esse coração assim. O Senhor vai nos amparar, aleluias. Ele vai nos livrar, para livrar por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Por que por amor de meu servo Davi? Porque Davi tinha uma aliança com o Senhor. E essa noite o Senhor quer que eu e você tenhamos essa aliança com o Senhor forte, firme. Não venhamos a quebrar essa aliança. Não venhamos a jogar ela fora. Não venhamos a rejeitar essa aliança, a deixá-la de lado. Não, venhamos estar com essa aliança todos os dias de nossa vida. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se nós estivermos com essa aliança com o Senhor vai nos amparar. Essa cidade é eu e você, por amor de mim, por amor do Senhor e do meu servo também. Aí, então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil, e quando se levantaram pela amanhecer, eis que tudo eram corpos mortos. Eles estavam ali todos dormindo. E enquanto eles dormiam, o rei Ezequias também dormia, o seu povo. E o anjo do Senhor, o próprio Deus Jesus, ele foi ali e matou todo aquele exército inimigo. É isso que quando nós cremos todo em
Quando você acorda, você pensava que ia ter luto, não, vai ter vitória. Deus já fez tudo. Deus está fazendo, porque Ele é Deus. Saiu um bom anjo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livram. Você teme ao Senhor, o anjo do Senhor acampa-se ao redor. Mas para isso, entra na casa do Senhor, está orando, está aos pés do Senhor todos os dias. Todos. Aquele não desistiu fácil. Mandou falar e te ligou os nomes de Ezequias. Olha lá para ele. Ezequias ficou, meu Deus do céu. Oh, e agora? Foi consultar o profeta Isaías. Isaías, não temas, Deus é contigo. É isso que eu vou fazer todo dia. Daqui para frente é isso. Todos os dias. Todos os dias. Orar ao Senhor, pedir a sua guarda, a sua proteção, pedir o seu escudo, pedir a sua fé, a sua fortaleza. Aleluias. Então saiu esse anjo e ali feriu a todos. E pela manhã cedo, eis que tudo eram mortos. Assim, Senaqueribe, rei da Síria, se retirou. E se foi, e voltou, e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Isroque, seu Deus, o Deus dele lá, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, os filhos dele, o feriram a espada, como Deus já tinha falado. E eles fugiram para a terra de Arará, e Esar-Adom e seu filho reinou em seu lugar. Se cumpriu, amém? Aqui no versículo 7, né? Eis que porém nele o Espírito, e ele virá um rumor e voltará para a sua terra, e lá ele vai cair morto a espada na sua terra. Amém, amados? Então nós temos um Deus que nos guarda e nos livra. Ele quem guerreia as nossas lutas. Se nós estivermos na sua vontade, se nós estivermos fazendo o seu querer, Ele vai nos livrar. Está aqui o louvor que vou cantar um louvor aqui, pode trazer aqui. Vocês de louvar o hino, já baixei aí. Esse louvor, há muitos anos atrás, eu imagino que uns 15, 20 anos atrás, esse era o hino, é um hino que estava nos meus lábios. Eu estava passando uma dificuldade muito grande. Eu ia lá em São Paulo, eu ia para a casa do Senhor, eu ia fazer uma limpeza lá, eu ia lavar os banheiros, lavar o chão, as cadeiras. Mas eu passei muita dificuldade, todos passam, né? Só que eu passei as minhas guerras lutando, orando. E eu chegava todas as manhãs, fiz um propósito de oração todos os dias, e eu colocava esse louvor. Eu dobrava meus joelhos no altar, eu falava com o Senhor, ouve, Senhor. E esse hino é tudo que diz sobre Ezequias, sobre a afronta do inimigo, Senaqueribe, sobre situações difíceis. E Deus fez isso. Eu te perguntei, você lembra desse louvor? Aí você cantou um pedacinho. Eu lembro, mano, lembro, ela começou a ter um pedaço, ela cantou o resto. Eu falei, como não? Mas eu via tantas vezes esse louvor. É assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Então, amados, é desse jeito. É louvor do Senhor. E esse louvor, eu falei, o que eu vou pregar hoje tem tudo a ver com esse louvor. Aleluia, santo nome do Senhor. Não te preocupes com as afrontas do Senhor. Fala para Ele, ouve, Senhor. Vem, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Ouve, Senhor, as palavras de afronta. Escuta, ó Deus, o que diz o inimigo contra
não me livrará. Mas uma coisa eu faço, venho a ti com panos de saco, te apresento meu clamor. Dia de angústia, de perseguição, dia de vergonha. Não foi contra Deus, não é como os outros, feitos por mãos. Abre os teus olhos, Senhor, e vê, Criador dos céus e da terra. Salva-nos das suas mãos agora, que todos saibam que só o Senhor é Deus. Dia de angústia, de perseguição, dia de vergonha. Mas sei que o meu Deus não é como os outros, feitos por mãos. Abre os teus olhos, Senhor, e vê, Criador dos céus e da terra. Livra-nos das suas mãos agora, que todos saibam que só o Senhor é Deus. Olha que Deus fala. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Ouvi, filho meu, a oração que fizeste a mim. Eu defenderei a tua vida e te salvarei por amor de mim. Acerca do inimigo, digo assim, não corre perigo. Sou aquele, ó filha de Sião. Nós vamos apreciar. Descansa em sombra do inimigo, enquanto ele foge. Não foi contra ti que blasfemou, ou levantou a voz de arrogante. Porém azul e sem nariz, e um véu na sua boca. E farei voltar por onde veio, e contra ti tem uma flecha atirará. Despreza e sombra do inimigo, enquanto ele foge. Não foi contra ti que blasfemou, ou levantou a voz arrogante. Porém, exalta o seu nariz, olha o próprio Deus com isso, e um freio na sua boca. Deus vai colocar um freio na boca do teu inimigo e vai fazer ele voltar por onde ele veio. E contra ti tem uma flecha atirará. Sou Deus que dá vitória. E buscaste eu te dou a vitória. Sou eu, o Deus da vitória. Amém, queridos? Esse louvor é muito alto. Eu não costumo cantar muito não, porque ele é muito alto mesmo. Mas hoje eu falei, Senhor, tem tudo a ver, né, com a mensagem. E nós temos que cantar para o Senhor tocou no meu coração. Sabe o que aconteceu? Deus me deu vontade. Eu fiquei ali, naquele altar. Olha, Senhor, ouve e vê, meu Pai, a voz do arrogante que se levantou. E Deus zomba dele. Meu filho disse não, porque você vai ver teu inimigo voltar. E assim eu fui vencendo as minhas lutas, desde o dia que eu comecei a ser do Senhor. Não com a estratégia do mundo, mas com as estratégias de Deus. Deus me deu todas as suas estratégias e eu venci todas as lutas, porque Ele guerreou as minhas lutas e tem guerreado até hoje. Amém, amados? Vamos orar? Sim, meu Deus. Eu sei que o Senhor ouve, meu Pai, as nossas dores. O Senhor conhece o coração de cada um aqui, as dificuldades, Pai. O Senhor ouve, que o Senhor venha, meu Pai, dar vitória para o teu filho, para a tua filha. Que o Senhor venha livrar dos ataques malignos,
Deus, meu Pai, das potestades que Pai das regiões celestiais. Venha, Senhor, abrir os olhos, meu Pai, daqueles que não ainda, meu Pai, te enxergaram. Venha tocar os corações daquele que ainda não te sentiu, daquele que ainda não te teve. Troca o coração deste homem. Troca o coração desta mulher, Pai. Dá um coração segundo o teu coração, Pai, para que eles possam viver verdadeiramente os teus livramentos, para que eles possam ver a tua boa mão sobre as nossas vidas, Pai. Ó Deus, que eles não venham estar firmados, meu Pai, nos seus conhecimentos, que não venham estar firmados, meu Pai, no seu dinheiro, na sua cultura, na sua inteligência, mas que eles venham estar firmados a Ti, que eles venham buscar conselhos contigo, que eles possam vir buscar entrar no lugar sério, que eles possam vir à Tua casa, que eles possam se dobrarem a Ti, Pai, que eles possam buscar a sua estratégia, não as armas deste mundo, mas as Tuas armas, porque as nossas armas são carnais, nossas armas não são carnais, as nossas armas são poderosas em guerra, Senhor. Que nós venhamos, meu Pai, a Deus, a ter sabedoria, Senhor, todos os dias, para nós vencermos o mal, as dificuldades, que nós possamos descansar em Ti aqui essa noite, que nós venhamos entregar tudo a Ti, meu Pai, que nós venhamos entregar, meu Pai, neste lugar, Senhor, as nossas dores, nossas petições, que nós venhamos até o Senhor como o nosso fiel e verdadeiro amigo, o nosso fiel conselheiro, que nós possamos, meu Pai, a não olhar para a direita nem para a esquerda, não olhar somente para o alto, meu Pai. Fortifica-nos, ajuda-nos a vencer, meu Pai. Muitos querem abandonar, Senhor. Meu Pai, não consegue, meu Pai, ir até o fim. Mas nós estamos aqui porque nós confiamos em Ti, Pai. Porque nós confiamos no Teu poder. Porque nós confiamos na Tua palavra. Venha aqui nos livrar. Livra o Teu filho dessas enfermidades. Venha curar essa enfermidade que para o médico é impossível. Porque o Senhor é o médico dos médicos. Venha, Senhor, extirpar, Senhor, o câncer daquele que está em estado terminal. Ó Deus, o inimigo muitas vezes vai falar para essa família, vai falar para esse homem, para essa mulher, para ela não tem jeito não. O médico vai dizer o diagnóstico, mas o Senhor é o Deus que pode arrancar o câncer. O Senhor é o Deus que pode retirar. O Senhor é o Deus que pode quebrar toda a obra de macumbaria. O Senhor é o Deus que pode tirar todas as trevas dessa pessoa. Só o Senhor pode limpar. Só o Senhor pode mudar. O Senhor pode retirar esse vício maligno dessa pessoa. Esse vício, esse diabo que fala assim, não, você não consegue. Não deixa você ver. Você faz o que eu quero, vai. Você não vai conseguir, não. Olha o que Deus disse que você gosta. Continua fazendo isso. Você não vai vencer. Esquece esse Deus aí. Esquece essa casa do Senhor aí. O Senhor está dizendo, não olha para ele, não. Olha para mim, diz o Senhor. Eu te ajudarei. Confia em mim. Não confia nas coisas que você vê. Não se deixe ser intimidado por aquilo que rodeia o seu coração. Por aquilo que rodeia as suas vontades. Meu Pai, trabalha nas vontades deste homem. Trabalha nas vontades dessa mulher. Trabalha nos olhos deste homem, Senhor. Que ele possa ter um olhar, Senhor, puro. Que ele possa, meu Pai, limpar o seu tempo. Que nós possamos levar as nossas dificuldades no teu altar e apresentá-las todas a Ti, Pai. Nos ajuda, Senhor, a ser, meu Pai, fiéis a Ti, a Tua palavra. Porque no dia da angústia, o Senhor vai nos livrar. O inimigo não vai prevalecer. Vai quebrando agora, Senhor, todos os dardos inflamados, meu Pai, sobre a vida, meu Pai, deixando dessa mulher que ataca a vida financeira, que retém, meu Pai, em nome de Jesus. Vai quebrando agora toda a sentença maldita. Vai quebrando, meu Pai, todas as pedras de Satanás. Vai tirando agora todo o bloqueio de Satanás, toda a pedra de tropeço sobre as nossas finanças. Nós estamos na sua casa. Ouve e vê, Senhor, a afronta do diabo dizendo que você não vai conseguir. Vai conseguir sim. Este homem, essa mulher que não precisa quitar as suas dívidas, que tem compromisso, que tem amanhã, que tem água, que tem luz, que não tem um grão de arroz na sua casa. Olha e vê, Senhor, que tem uma contada, não sabe como pagar. Senhor, olha e vê, Senhor, em nome de Jesus, prepara todas as coisas, meu Pai, em nome de Jesus. Essa sentença, em nome de Jesus, não tem poder nas nossas vidas.
Em nome de Jesus. Mostrar, Senhor, que Ele dá a vitória. Ele vai matar os inimigos, porque Ele é Deus. Em nome de Jesus, nos ajuda a ficarmos firmes, a permanecer e não desistirmos. Em nome de Jesus. Amém? Deus tem grandes coisas para nossas vidas. Deus quer fazer infinitamente mais. E nos livrar das nossas daquilo que te entristece, daquilo que te aborrece, das dificuldades que você passa. Fala, essa dificuldade não vai me vencer, esse problema não vai me vencer, essa angústia, esse peito, coitado, o Senhor está quebrando nós aqui. Ele está tirando todo o desapego, Ele está quebrando nós, Ele está quebrando situação difícil, preocupações, cansaço espiritual. O Deus está quebrando agora em nome de Jesus todo o mal, todo o cárcere na alma. Está visitando agora a minha casa. Fala assim, vai visitando a minha família, vai visitando a minha casa, vai pôr os teus anjos lá, entre os seus anjos a campo daquele quintal, tira toda a perturbação daquele quintal, vai tirar a perturbação dos vizinhos ao redor da minha casa também. Ó Senhor, que quando eu chegar lá, eu sinto a tua paz pairando naquele lugar. Venha dar uma noite de paz, não vai levar nossa noite de paz e tranquilidade. Aleluia, em nome de Jesus, amém? Porque nós fechamos as fontes do inimigo e nós cobrimos, e nós adequamos a nossa vida e trouxemos a nossa vida às orações. Nós trouxemos a realidade do Espírito Santo na nossa vida e a presença dele. É isso que vai nos dar paz e prosperidade, amém? E alegria e cura na alma e no Espírito, amém? E felicidade, né? Que graças a Deus nós somos o povo mais feliz desse mundo, né? E quem tem Jesus é feliz. Amém? Graças a Deus, terça-feira nós temos mais um culto, abençoado também lá na Coab Antônio Pereira Gaspar, lá na rua do Carrinho 51, às 19h30. Vai ser o pastor, o Gil, né? Gil Damasceno, que está pregando lá no ponto de pregação. Amém? Se puderem ir, vão lá, vai ser mais um culto abençoado pelo nosso Pai. Nós estamos nos alimentando das águas do Espírito Santo a cada dia, amém, queridos? Quinta-feira, mais um culto com o nosso pastor Paulo, as cartas de Paulo, de Coríntios, né? E vamos ficar firmes até Jesus voltar, amém? Vamos receber a bênção apostólica? Vamos receber? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo